Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Estamos aqui para orar em teu favor, interceder a Deus em favor da tua vida, da tua família. Eu tenho aqui no meu celular, eu estava aqui agora há pouco compartilhando aqui essa live, eu gostaria que você compartilhasse também para as pessoas que você conhece, familiares, amigos, parentes. Eu estava aqui, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Eu tenho aqui nessa live nesse aparelho celular, eu tenho um álbum chamado Oração e Milagres. São várias pessoas aqui, ó, fotografia de várias pessoas que nos enviaram o seu pedido, pessoas que estão acompanhando as nossas lives. Aqui, ó, são várias pessoas, centenas e centenas de pessoas que nós estamos orando, estamos clamando no nome do Senhor Jesus. Se você ainda não enviou a sua fotografia ou a fotografia do seu familiar, você pode estar enviando e nós estaremos colocando nesse álbum de oração e milagres. Eu tenho certeza de que o poder de Deus ele vai se manifestar na tua vida, o poder de Deus vai agir na tua vida no nome do Senhor Jesus. Independente da sua religião, nós não estamos aqui para falarmos de religião, estamos aqui para falarmos e meditarmos na palavra do Deus da Bíblia. E se assim você crê na promessa de Deus, porque nós vivemos pela promessa. Na Bíblia há mais de 8.000 promessas, e a promessa se cumpre na vida daquele que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a manifestação do agir de Deus na sua vida, assim, independente da tua situação, do teu problema. Eu quero abordar com você nessa noite um assunto, um assunto que muitas das vezes as pessoas elas querem deixar um pouco de lado, e é algo de extrema importância, para não dizer aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa salvação. Nós vamos falar hoje do rico e do mendigo. Se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir o livro de Marcos, capítulo 16, por favor. Se você tem uma Bíblia para você poder acompanhar conosco, abra aí no livro de Marcos, capítulo 16, você vai acompanhar conosco essa mensagem no nome de Jesus. Nós vamos abordar. Se você nos acompanha de qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, se você quiser enviar sua fotografia, você pode estar enviando. Salva o número que está aqui, ó, no rodapé do seu vídeo. Salva aqui o número que está aqui. Você vai salvar e vai enviar para nós a sua fotografia do seu familiar, para nós colocarmos no álbum de oração, tá bom? Onde nós vamos estar orando em favor da vida de todos. Olha o que diz a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, o que todos os dias se regalavam esplendidamente. Então, esse homem rico, ele tinha uma vida regalada, para ele não lhes faltava nada. Ele se vestia do melhor, do linho, além de ser linho, era o linho finíssimo, que na época era o melhor tecido da época, o tecido mais caro, o tecido ao qual os reis usavam. E diz assim, ó: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Havia um mendigo que o nome dele era Lázaro, não é o Lázaro que ressuscitou, tá? Que o nome dele era Lázaro, e ele estava coberto de chagas, sendo que esse mendigo, ele se arrependeu dos seus pecados. Esse mendigo, ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus e o aceitou. E diz assim, ó: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aquele mendigo, ele ficava ali na porta do rico, esperando que o rico o ajudasse com alguma coisa, nem que fosse com as migalhas que caísse da mesa, mas ele estava esperando ali ser ajudado por alguma coisa, porque nos dias de hoje, uma pessoa que ela tem lepra, ela não consegue trabalhar. Você imagina naquela época, as úlceras eram enormes no corpo daquele homem. E diz assim, aconteceu, no versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha só, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença, a Bíblia relata que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha uma diferença aí, um foi levado e o outro foi sepultado, foi enterrado. Isso aqui, quando fala que ele foi levado em espírito. O espírito dele foi levado para o céu, para o seio de Abraão. E o rico, ele foi sepultado. E aqui não relatou até aqui para onde o rico ele foi, mas relatou para onde o mendigo ele foi. O mendigo foi para o seio de Abraão. E diz assim, no versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só, Pai Abraão, tem misericórdia. No instante ele reconheceu que Abraão era o pai da fé. Só que aqui não tinha mais jeito. Aqui não tinha mais jeito. É como aquela pessoa que você convida ela para vir para a igreja e ela fala assim: não preciso de negócio de crente, negócio de igreja, não quero esse negócio não, nem me convide não, que eu não quero não. É esse tipo de pessoas que era o rico. Essa mensagem aqui, ela fala muito forte, e eu quero deixar bem claro para você que às vezes tem pessoas que lê essa mensagem, ela interpreta de uma forma totalmente errada, e ela diz assim: eu não vou lutar, eu não quero ter bem, eu não quero ter isso, eu não quero ter aquilo, porque o rico não vai para o céu. Não é que o rico não vá para o céu, é que aquele que coloca os seus bens acima de Deus, ele não vai herdar o reino dos céus. Ele não vai herdar. Vai herdar o reino dos céus aquele que prioriza a Deus, aquele que busca a Deus e coloca Deus em primeiro lugar, em primeiro plano na sua vida. Deus tem que estar acima de tudo, acima do carro, da casa, do trabalho, acima do marido, da esposa, do filho, acima de tudo. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. E diz assim, no inferno, aí aqui já relata para onde o rico ele foi. Por que o rico foi para o inferno? Porque ele era rico? Não. Ele foi porque ele não priorizava Deus. Ele priorizava os seus bens materiais. E às vezes a pessoa, não é que ela prioriza os bens materiais, mas ela prioriza o marido, prioriza o filho, prioriza o trabalho, e coloca Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano. E diz assim, no inferno, olha para onde, enquanto o mendigo ele foi para o seio de Abraão, o rico foi para o inferno. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha a situação que estava ele. Olha a situação que estava ele. Ele estava atormentado naquela chama, e ele implorando ali para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e fosse refrescar a língua dele. Então, e diz assim, disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passam para nós. Então replicou-lhe, o rico replicou, né? Então replicou-lhe: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha o que ele pediu. Ele pediu para que Abraão falasse para Lázaro e falar com os seus irmãos, porque ele tinha 5 irmãos, e ele não queria que os irmãos fossem para onde ele está, queria que os irmãos aceitassem Jesus, queria que os irmãos se arrependessem, queria que os irmãos acreditassem nos profetas, nos homens de Deus. E diz assim, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Por que Abraão ele falou dessa forma? Ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Por quê? Essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E por que Deus falou isso? Quantas vezes, quantas vezes as pessoas elas já viram testemunho de pessoas que estavam mortas para a sociedade, com câncer em fase terminal, leprosos, cego, paralítico, e Deus o ressuscitou, e eles viram aqueles que ressuscitaram das cinzas, exatamente, estavam doentes, com uma doença em fase terminal, e o poder de Deus ali se manifestou de uma forma tremenda, e as pessoas viram, e não, mesmo assim vendo, não acreditaram no poder de Deus. Como assim, bispo, não acreditaram? Elas não se arrependeram. Por isso que Abraão falou: eles têm Moisés e têm os profetas, que ouçam, ainda que ressuscite alguém entre os mortos, eles não vão acreditar. Ei, vou falar uma coisa para você: o inferno, ele é real, tá? O inferno, ele é real. Ah, mas é Deus que sabe para onde que eu vou. Não, você tem que saber. Você tem que saber para onde você vai. É você. Você não sabe para onde você vai quando você acorda? Quando você sai do trabalho, você não sabe para onde você vai? Você sabe. Você já fez planos para a semana que vem, para o ano que vem. Ah, vou viajar para tal lugar, Você sabe para onde você vai, e você tem o direito de saber para onde você vai após a morte. Bispo, como que eu sei para onde que eu vou? As tuas obras, elas dizem por si só. As tuas obras falam para onde você vai. De repente, a forma que você está caminhando, as tuas atitudes, os teus atos, vai te levar para o mesmo caminho que o rico foi. Sabe?
Tem pessoas que ela não acreditam. Ah, o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui na terra. Olha, se o inferno fosse aqui na terra, meu irmão, se o inferno fosse do jeito que a gente vê aqui, que tu passeia, que tu tem lazer, que tu tem isso, tem os problemas, tem a dificuldade. Se o inferno fosse isso aqui, meu irmão, o inferno é real. Aquele homem, ele estava em tormento. Ele estava em tormento. Você já imaginou? Você já imaginou a situação daquele homem? Você já tomou uma queimadura no braço, no fogão, ou quando criança, brincando ali, às vezes a pessoa vai brincar numa fogueira, numa coisa, você já tomou uma queimadura já? Você imagina essa queimadura milhões de vezes mais forte e contínuo, tá? Sem parar, contínuo, sem parar. Você imagina só a situação? Assim era a situação daquele rico que colocou os seus bens acima de Deus. De repente eu estou falando aqui, e a senhora e o senhor um dia esteve na igreja e por algum motivo se afastou, por algum motivo saiu da casa de Deus, por algum motivo você abandonou a casa de Deus. Ah, porque eu vi isso, eu vi aquilo, porque o fulano falou isso, porque o fulano falou aquilo. Esqueça o fulano, Beltrano, olhe para você, se valorize, zele pela sua salvação, pelo seu bem-estar, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença nesse momento em oração, clamamos a Ti, intercedemos ao Senhor em favor dessa pessoa. Eu intercedo por ela, Pai. De repente ela não tem forças para voltar para a tua casa, para chegar até a igreja, Pai. Eu te peço, meu Deus, fortalece ela, dá ânimo, levanta essa pessoa que caiu, por algum motivo ela caiu, ela se enfraqueceu na fé. Levanta ela, Pai. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos, Pai, para que haja um livramento, para que haja a cura, o milagre, a salvação, a libertação dessa pessoa. Eu te peço, Pai, eu determino, Senhor Jesus, e eu abençoo essa pessoa com a certeza do milagre, a certeza da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Receba de Deus o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória em nome de Jesus. Se programe para estar conosco ou nesse domingo, ou na terça-feira, ou na sexta-feira, um desses 3 dias. Se programe para estar conosco ou domingo, ou terça, ou sexta-feira. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e fiquem todos na paz. Uma boa noite, Deus abençoe.